Assim está escrito na palavra do Senhor, Salmo de número 11: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma: foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para às ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar mais uma vez? Diante de Ti, Santíssimo Deus, mais uma vez nos dobramos, rogando o Seu favor. Tua palavra é lida, Tua palavra tem poder, Tua palavra pode fazer com que o homem tenha sua vida transformada. Meu Deus, nós queremos Te bendizer porque, confiantemente, podemos buscar refúgio no Senhor. Tu és a nossa esperança. Assim oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de refletir com os irmãos essa manhã algo relacionado ao que está escrito no 3º versículo. Nós lemos o Salmo todo, nós voltaremos nos outros versículos também, mas a exposição das Escrituras nessa manhã foi baseada, olhando de uma maneira mais específica para esse 3º versículo. E a situação que nos chama a atenção é essa, que inclusive gerou o tema dessa manhã: quando os fundamentos estão destruídos. O que acontece? Quando os fundamentos estão destruídos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos estão destruídos. Achei uma outra versão, uma nova tradução na linguagem de hoje, dos versículos 3 e 4, diz assim: o que pode fazer a pessoa honesta, quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu, Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Olhando essa semana algumas coisas na internet, me chamou a atenção um anúncio de um evento online que vai acontecer, chamado Força e Honra. Achei interessante. O autor dessa chamada e também dono desse programa chama-se Danilo Cavalcante. É um jovem e inclusive brilhante empreendedor do Instagram. Danilo Cavalcante, aqueles que quiserem podem ser, alguns aqui já seguem. Ele tem uma linha bem conservadora e interessantíssima nesse sentido. E ele fala que algumas coisas têm acontecido no mundo e nos mostram de alguma forma como a degradação do ser humano está indo cada vez mais longe. E nessa chamada ele começa dizendo assim: estamos nos esquecendo dos valores que nos trouxeram até aqui. Alguns aqui com toda certeza poderiam falar a respeito de uma época passada de 30, 40 anos, onde os costumes eram diferentes dentro de casa, diferentes dentro da igreja, diferentes dentro da escola, eram diferentes na rua. A maldade no ser humano sempre existiu, mas os costumes na sociedade eram diferentes. O Danilo mostra algumas notícias veiculadas nesses últimos meses. Eu gostaria de chamar sua atenção a algumas delas aqui. Primeira, nascimento de crianças com síndrome de Down cai pela metade no Reino Unido. A notícia seria boa se não fosse a justificativa. Pais estão decidindo pelo aborto. É por isso que o número de nascimento de crianças com síndrome de Down caiu pela metade. Detesto ser mãe e ajudo outras mulheres a lidar com esse sentimento, diz Carla Tenório em depoimento para a coluna Colaboração para o Universo. Ela abertamente diz que não gosta, ou melhor, ela detesta ser mãe. Ela declara isso de uma forma natural, normal, perto de sua filha. Geração canguru, a independência cada vez mais longe.
A ideia de uma geração que tem demorado para amadurecer. Uma outra notícia: número de divórcios cresce na pandemia e gera oportunidades de negócio. Uma outra notícia: relacionamentos abertos crescem no Brasil. Dicas para você manter o seu e sempre confiar no seu parceiro. Vocês sabem o que significa isso, relacionamentos abertos? São pessoas que se casam, mas deixam uma permissão para que o seu cônjuge mantenha um relacionamento com a pessoa que ele quiser, desde que seja avisado. Depravação. A adolescência agora vai até os 24 anos de idade, e não até os 19, defendem alguns cientistas. Senado na Argentina aprova a legalização do aborto no país. Igrejas são incendiadas e destruídas durante protesto no Chile. Olhe essa: japoneses perdem esposas e encontram o amor em bonecas de silicone. Essas foram notícias, irmãos, veiculadas nesses últimos meses, notícias verdadeiras, infelizmente. O Danilo Cavalcante complementa: os pilares que sustentam o mundo estão sendo destruídos. Os que não lutarem para adquirir virtudes irão sucumbir. Nenhuma coisa pela qual vale a pena viver se constrói sobre uma base quebradiça. E aí ele diz: precisamos adquirir virtudes, mas elas não nascem feitas e embrulhadas. Precisamos reacender o valor da honra, da força, da constância da humanidade. E aí eu pensei que ele poderia dar uma dica preciosa para isso. E o que vai nos ajudar nesse sentido? Ele coloca: e o cinema nos mostra como podemos fazer isso. Aí eu falei, ele falhou nessa hora. Eu entendi a sua intenção. Faltou uma questão aqui para ele, né? Faltou dizer que Cristo nos mostra como podemos, de alguma maneira, viver quando os nossos fundamentos são abalados. Danilo termina, né? Precisamos lembrar o mundo o que ele está tentando esquecer. E eu trago isso aos irmãos, essa noção de uma pessoa que usa uma rede social, o Instagram, para se comunicar com outras pessoas, faz disso inclusive algo profissional. Destruídos os fundamentos, irmãos, que poderá fazer o justo? Davi esboça o que ele pensa a respeito disso no Salmo 11. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Davi escreveu esse salmo num momento muito, muito conturbado. Davi estava sendo perseguido por Saul, irmãos. Saul, rei, Saul queria matar Davi. Saul procurava Davi pelas cidades, procurava Davi pelos campos, pelos desertos, pelas cavernas, uma busca implacável. Saul era o rei, Saul era a cabeça, Saul era a própria lei, ele era a força que regia as coisas que aconteciam naquela época e naquela situação. Saul, naquele momento, sequer lembrava que precisaria prestar contas. Na verdade, na sua intenção, ele não precisaria prestar contas a ninguém, afinal ele era o rei. Afinal, o povo tinha clamado por um rei. Saul oprimiu, perseguiu e matou. Saul estava acima da lei, pelo menos na sua visão. Quando reina a opressão, irmãos, o povo geme, o povo sofre, o povo se desespera. Quando faltam os critérios de justiça, o povo vai sentir de uma maneira muito específica no seu dia a dia. E quando os valores são invertidos na sociedade, a população vai se desesperar. Mesmo que não faça isso no momento que os valores são demonstrados como invertidos, a população vai gemer, vai sofrer. Isaías, no seu 5º capítulo, no versículo 20, se você quiser leia, assim está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Irmãos, não é isso que tem acontecido? Não é isso que descreve a nossa geração? Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Chamam o mal de bem, chamam o bem de mal. Chamam luz de trevas, chamam trevas de luz. Chamam o doce de amargo e o amargo de doce. A profecia se cumpre mais uma vez. Um homem que não foi profeta, mas que de certa maneira lançou uma profecia, está se cumprindo. Rui Barbosa, ele não tem nada de espiritual nesse caso aqui, mas ele certa vez disse: as pessoas parecem que têm vergonha
de serem honestas. As pessoas parecem que têm vergonha de ser honestas. Parece que hoje isso está acontecendo. Parece que as pessoas estão com vergonha de ser honestas. Parece que existe vergonha em assumir a castidade para aqueles que são solteiros. Vergonha de assumir que não aceita suborno. Vergonha por dizer que não quer compactuar com uma conversa suja. Vergonha, alguns têm vergonha disso. Irmãos, a violência chegou num nível insuportável na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade onde a criminalidade parece que está fora do controle. Há alguns dias estão perseguindo um homem que foi acusado de uma série de assassinatos. E isso, muito mais do que uma preocupação para a população, muito mais do que um motivo para parar e pensar no que tem acontecido, como sempre aconteceu em toda a história da humanidade, isso tem sido nada mais nada menos um alimento para que a mídia fique remoendo apenas uma história. Mas isso acontece todos os dias ao redor do mundo inteiro. Esse caso tem sido apenas divulgado. Irmãos, nós vivemos, infelizmente, numa sociedade onde a fidelidade parece uma coisa da pré-história, onde a infidelidade conjugal está chegando a alguns níveis intoleráveis. O número de divórcios cresceu absurdamente agora, nesse período da pandemia. Mas a culpa não é da Covid, a culpa não é da quarentena, a culpa não é da pandemia em si, irmãos. A pandemia talvez só acelerou um processo que já vinha sendo desgastado há muito tempo, e está tomando a culpa por conta disso. Nós vivemos no Brasil, um país onde, como já disseram, alguns pregadores, alguns filósofos, inclusive, a corrupção é endêmica, a corrupção é sistêmica, a ponto, irmãos, de olhar para algumas classes que deveriam ser a principal referência ética no país, serem completamente desacreditadas. Você olha para a classe política, você olha para a classe da polícia, muitos desacreditam hoje no trabalho da polícia, e combatem, até querem acabar com a polícia. E para tristeza nossa, a classe de pastores, desacreditada. A homossexualidade, que até poucos anos era um assunto escondido, hoje é pregada como virtude, irmãos. E a gente corre um sério risco de ter esse vídeo censurado aqui, depois que ele entrar no ar, por conta de uma coisa que eu estou falando aqui. A homossexualidade tem sido incentivada. A televisão, o cinema fazem apologia à homossexualidade, através de filmes, de séries, de propagandas. A gente vê mulher do ano, um homem. A gente vê um pai sendo representado numa propaganda comercial, representado por uma mulher. É uma coisa absurda, os valores estão invertidos. E, amados irmãos, o povo chamado cristão, que até pouco tempo era considerado uma referência na honestidade, hoje, infelizmente, ser chamado de evangélico é sinônimo de ser caloteiro, é sinônimo de ser mal pagador, mau caráter. Em muitos lugares tem sido assim, e inclusive muitas empresas já ficam com o pé atrás na hora de contratar uma pessoa, simplesmente se ela disser que ela é crente. Eu estou falando uma coisa absurda aqui, fora da nossa realidade? Isso serve para a nossa reflexão, e a gente tem que parar para pensar, irmãos. O que poderá fazer o justo quando os fundamentos são destruídos? É por isso que a gente pergunta, a pergunta de Davi, irmãos, só um detalhe, a gente está vivendo num país onde aqueles políticos que já foram condenados por corrupção, acusados, condenados, com provas fartas de uma implicação dessa pena, eles foram reconduzidos ao poder. É um absurdo, irmãos. É uma piada pronta, como dizem alguns. E eles inclusive têm cargos que lhes dão destaque e o pior, poder. Alguns infelizmente preferem não parar para pensar nessas coisas, mas o que está acontecendo é simplesmente um ensinamento às próximas gerações. O crime compensa. É isso que está sendo ensinado no nosso país, irmãos. Por isso a pergunta de Davi é a nossa pergunta também. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo?
Quando a sociedade se corrompe, quando os nossos pilares se esfarelam. Vamos ampliar isso? Quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando a morte nos assalta, o que devemos fazer, irmãos? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa postura? E, curiosamente, diante da pergunta que o próprio Davi fez, ele não responde, ele não dá uma resposta óbvia sobre o que deveria ser feito. Ele faz uma declaração. Qual é a declaração que ele faz logo após a pergunta? É dita aqui no 4º versículo. O que ele fala? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. E aqui, irmãos, a intenção de Davi é inconfundível. Eu queria que você atentasse a isso. Dizer que Deus não muda por causa das nossas degradações, por causa das tempestades desse mundo, dizer que Deus não muda, que está sentado no seu trono, que nos céus Ele tem um trono, irmãos, é dizer que Ele não vai recuar diante das atrocidades que têm acontecido, Ele não vai recuar diante dos nossos problemas, Ele nem se espanta com esses problemas. Deus está no seu santo templo, Deus está no seu trono nos céus, Deus rege o universo. O mundo pode cair, os prédios podem ser abalados, as carreiras podem desmoronar, mas Deus não, Deus nunca, irmãos. Todos os tipos de destroços, de escombros, que podem de alguma maneira nos desanimar, jamais vão abalar quem é o Senhor. Louvado seja o nosso Deus por isso. O nosso Deus pode transformar, inclusive, aquilo que nós olhamos e simplesmente consideramos uma tragédia, em triunfo. Aleluia, irmãos! Olhemos algumas histórias. Não foi isso que Deus fez com José? Não foi isso que Ele fez quando tudo parecia ser uma tragédia na vida daquele homem, daquele jovem? José foi levado para a prisão no Egito, seus irmãos o venderam, a esposa de Potifar o entregou. O mundo de José, muitos poderiam dizer, está acabando, está desabando. Amados irmãos, aconteceu com ele. Os fundamentos da terra dele foram abalados. Os fundamentos da vida dele já tinham sido destruídos. Vamos falar de outro personagem, Moisés. Olhem para a vida de Moisés. Moisés, depois de 40 anos no Egito, vivendo dentro do palácio, Moisés foi cuidar de rebanhos, e de rebanhos que nem dele eram, rebanhos do seu sogro Jetro. Era o que ele pretendia fazer da vida dele? Eu duvido. Dificilmente a gente poderia encontrar uma resposta assim, era isso mesmo. Amados irmãos, o coração de Moisés batia pelo povo hebreu, a ponto da justificativa dele ter fugido do Egito ter sido exatamente essa. Ele tentou com as próprias mãos fazer justiça para o povo hebreu, e infelizmente ele teve que fugir. Deus deixou Moisés conduzindo aquelas ovelhas para sempre? Não. Um outro personagem me chama a atenção, Daniel. O que a gente pode dizer de Daniel? Tem um livro sobre Daniel. Daniel estava entre os mais brilhantes jovens, mais incríveis, os melhores jovens de Israel. Daniel talvez seria o equivalente a um dos jovens hoje, que passa bem qualificado e entra como um cadete de uma academia militar. Seria aquele estudante de uma faculdade conceituada, altíssimo nível. Daniel era espetacular. Daniel e toda a sua geração foram retirados de Jerusalém. A cidade foi destruída, o templo estava em ruínas. Irmãos, vamos parar só para pensar nesses três: José na prisão, Moisés no deserto, Daniel preso. Eram momentos tenebrosos, não eram? Eram momentos que eu imagino serem muito mais difíceis do que os momentos que nós julgamos ser difíceis. Vamos falar sério? Semana passada ainda refletíamos sobre isso. Nós vivemos numa época, uma geração que não tinha experimentado ainda uma grande dificuldade. Depois de uma grande guerra, a nossa geração, vivendo exatamente no Brasil, não tinha experimentado uma grande dificuldade. A Covid veio e muitos se desesperaram. Reverendo Eliel, na semana passada, falando conosco a respeito disso, falando com um conselho, né? Ele chegou a dizer: nós vivemos numa geração mimada, uma geração que não passou por tantas dificuldades,
uma geração que só viu crescimento, uma geração que experimentou os maiores avanços aí na tecnologia. E a pergunta que fica é: qual vai ser a reação do povo de Deus diante das coisas que têm acontecido? Irmãos, quem poderia ter imaginado ver algo bom na vida de José, de Moisés ou Daniel? Quem poderia ter imaginado que José na prisão era apenas um estímulo para que de alguma maneira ele fosse transformado em um governador no Egito? Moisés no deserto estava recebendo um treinamento de 40 anos da parte de Deus para liderar um povo, para caminhar no deserto. Daniel, mesmo prisioneiro, logo seria conselheiro do rei. Não, irmãos, Deus nunca falha. Destruídos os fundamentos, a pergunta é bem específica: que poderá fazer o justo? O justo, ele vai ter que fazer apenas uma coisa: ele vai ter que olhar para Deus, assim como Davi fez. Deus faz as coisas desse jeito, irmãos. Deus faz as coisas assim. Na época de Davi, os fundamentos estavam sendo destruídos? Sim, estavam. Saul era lei, Saul agia ao arrepio da lei, diriam alguns. Saul, de alguma maneira, fez com que Davi fosse aconselhado por outros, por seus amigos: fuja, Davi, escape, salve sua vida, Davi, não compensa viver aqui com essa insegurança, fuge, não enfrente o inimigo, Davi, essa causa aqui é perdida, é o rei contra você, não tem chance de sair vitorioso dessa não, Davi. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados exatamente a desistir, a desanimar, a entregar os pontos, a parar de lutar. Não foi isso que, de certa maneira, logo no primeiro versículo a gente viu descrito? No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? É como se Davi estivesse se virando para esses que disseram para ele: fuja, salve-se. De alguma maneira, tenta poupar um sofrimento. Foge como pássaro para o teu monte. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a fugir, como os soldados de Saul fugiram, não de Davi, mas fugiram de Golias, ficaram lá simplesmente apáticos, inertes, não fizeram nada. Alguns querem fugir dos estudos, fugir da escola, fugir do trabalho, fugir da empresa. Alguns estão querendo fugir da igreja, tem gente querendo fugir do casamento, querendo fugir da cidade, fugir do país. Irmãos, se nós pararmos para pensar, há uma certa lógica num conselho como esse: fuja, são fatos palpáveis, reais, a violência é implacável, inclusive nas mãos de Saul, Davi conheceria a violência, se de alguma maneira ele não tivesse sido poupado. Isso nós precisamos olhar para Deus nesse sentido. Olha o que Davi diz: eis aí os ímpios, eles já armaram um arco, a flecha já está pronta para tirar. A violência é implacável, irmãos. A política desse inimigo aqui é completamente enganadora. Esses ímpios aqui, eles vão, olha o que diz: as ocultas dispararem contra os retos de coração. É uma armadilha, é algo traiçoeiro, é uma conspiração. Irmãos, tudo isso aqui a gente tem que parar e olhar, de certa maneira, mais uma vez reconhecer: fugir não vai ser uma solução. Davi sabe muito bem disso, e por isso que ele pergunta: como, pois, dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Fugir nunca é a solução. Se você puder, olhe o que o profeta Jeremias falou, querendo fugir do ministério: eu não vou falar mais em teu nome, Senhor. Jeremias capítulo 20, no 9º versículo, ele diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror para todos os lados. Para Jeremias chegou a ser uma opção fugir do ministério, não falar mais no nome de Deus. O profeta Elias passou por isso, no momento que ele foi ameaçado por Jezabel. Logo depois de descer fogo do céu, o profeta Elias teve medo das palavras de Jezabel. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, você vai ver ele explicando lá no 10º versículo por que ele fugiu.
Todos te abandonaram, só eu permaneci, agora tentam tirar a vida. Irmãos, Jonas fugiu de obedecer a Deus. A gente vê que Pedro, além de negar a Cristo, Pedro tentou fazer com que Jesus fugisse da cruz. E isso, de certa maneira, nos apresenta duas formas de enxergar a vida, e duas formas que a gente consegue enxergar muito facilmente nesse mundo. Primeira delas, a segurança só vai ser encontrada na fuga. Fuge e você vai estar seguro. Existem pessoas que só pensam dessa maneira: fuja e você vai estar seguro. Se você estiver ameaçado, abandone até mesmo aquilo que você considera justo, até mesmo aquilo que você considera certo, salva sua pele, faz o seguinte, se proteja. Há pessoas que sempre vão trazer um conselho como esse, mas há uma outra forma de enxergar essa mesma situação. A segurança, ela não vai ser promovida pela fuga. A segurança é encontrada ao confiarmos no cuidado e na proteção daquele que é inabalável, naquele que está no seu santo templo, que nos céus tem um trono. Cremos nisso, irmãos? Para esses, fugir não é uma opção. Para esses que confiam no Senhor, fugir é covardia. Fugir é negar confiança em Deus, é incredulidade. Davi, ele encontrou algumas razões aqui para vencer o medo dele, e se você reler esses 3 primeiros versículos, você vai ver que o lugar que Davi se coloca é de alguém que tem um alicerce onde confiar. Hebreus, no seu capítulo 11, no versículo 10, diz assim: a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa era a cidade que Davi cria, essa era a morada do coração de Davi. Irmãos, destruídos os fundamentos, o que fazer? Nós podemos destacar aqui algumas coisas. A primeira delas que eu destaco é: creia na soberania de Deus. O 4º versículo, insisto nisso: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. A resposta de Davi, diante dos conselhos dos amigos, para ele fugir, para ele se refugiar, melhor, para se esconder em qualquer outro lugar, é dizer que Deus reina. Eu não vou fugir porque eu creio que Deus reina. Em outras palavras, o que ele está dizendo nesse 4º versículo é exatamente isso. Não responder de uma forma direta: o que poderá fazer o justo? Uma resposta completa, a gente aprende no primário, uma resposta completa, ela de certa maneira traria necessariamente o seguinte: quando os fundamentos estão destruídos, o justo pode fazer 3 pontinhos. Davi não fala, não gasta nem tempo fazendo isso, ele já fala sobre quem é Deus. Deus está no seu trono, ele não reina apenas no céu, ele reina a partir do céu, tudo é dele, tudo pertence a Deus, Deus reina na terra, ele está no seu santo templo, e hoje a gente pode entender isso como uma manifestação física de Deus no meio da igreja, uma manifestação espiritual, mas uma manifestação consistente. Ele habita na igreja, ele habita com a igreja. Amados irmãos, ainda que a nossa cultura tente destruir todos os tipos de fundamentos da nossa sociedade, todos os tipos de coisas que de alguma maneira serviram de estrado para os nossos pés, para que a gente chegasse até aqui, o povo de Deus está mais seguro do que em qualquer outro momento que já viveu? Não, ele continua tão seguro como Davi estava nesse momento, como Moisés estava, como Daniel esteve. Sim, o povo de Deus está tão seguro como José estava também, ainda que não estejamos na prisão, no deserto ou no exílio. Deus nos mantém seguros, ainda que toda a nossa cultura comece a cultuar aquilo que é errado, aquilo que é equivocado, aquilo que é pecaminoso. Irmãos, Deus está presente, Deus não foge, Deus está presente, Ele está no trono, Ele governa, Ele reina. A história da humanidade não tem um carro desgovernado, irmãos. A gente por vezes vê alguns acidentes, imagens terríveis de carros completamente desgovernados, que vão arrancando tudo pela frente. Não, irmãos,
Deus está no volante do carro da humanidade. O povo de Deus pode se sentir seguro. Deus está no controle de todas as coisas. Creia na soberania de Deus. Deus conhece os nossos inimigos, Deus conhece essa cultura perversa, Deus nos guarda, Deus vai nos dar vitória, Deus, de alguma maneira, faz com que a gente entenda que o mal nunca vai triunfar, irmãos. Os ímpios nunca vão prevalecer, ainda que vençam determinadas batalhas aqui, eles jamais terão um bom fim. E aqui Davi, ele olha esses fundamentos destruídos, é como se olhasse para tudo debaixo dos pés, assim, desfeito, mas ele olha para o alto e vê um trono inabalável. Percebe como é rica essa ilustração? Ele consegue olhar para baixo, ele consegue olhar para o lado, está tudo destruído. Quando destruídos os fundamentos, é como se debaixo do pé dele só tivesse coisa destruída, é como se só tivesse qualquer tipo de ruína. Mas ele olha para isso, ele faz um contraste, olhando para o alto, ele vê, peraí, tem um alto sublime trono que está inabalável, brilhante, reluzente, glorioso. O Deus de toda a terra, o Deus dos céus, está sentado no seu alto sublime trono. Bendito seja o nome do Senhor. A terra pode estar em crise, irmãos, mas o céu jamais estará. Viva! Creia nisso, descanse seu coração. Ainda que o mundo esteja completamente transtornado, o trono de Deus, o Deus Todo-Poderoso, é inabalável. Cremos nisso, irmãos? 5º versículo: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Amados irmãos, nós devemos buscar conhecimento de Deus. Nós devemos buscar conhecimento de Deus. Quer triunfar sobre o medo? Quer triunfar no momento em que os fundamentos estão sendo destruídos? Busque conhecer a Deus. O Senhor vai colocar os nossos corações à prova, irmãos. Nós não conhecemos as intenções, mas Ele conhece. Na verdade, foi Ele que fez todos os planos. Os projetos de Deus não precisam ter nuances, Ele cumpre seus propósitos. Ninguém escapa desse escrutínio de Deus, ninguém escapa dessa condução do Senhor, ninguém vai escapar também do seu julgamento. Nós cremos nisso, ou não? Cremos nisso. A gente vê como Deus já fez isso em toda a história. Deus pôs à prova tantos homens e mulheres durante toda a história. Se nós olharmos para a vida de Abraão, Deus colocou Abraão, fez com que Abraão passasse por uma prova, fez com Daniel, mas fez com os amigos de Daniel também. Deus fez isso com Jó. Amados irmãos, o Senhor nos prova para nos fortalecer. O Senhor nos prova para nos colocar mais perto dEle. O Senhor nos prova para que a gente seja mais dependente dEle. Cremos nisso, irmãos? Sim, o Senhor vai realmente colocar à prova o ímpio, e aqui o texto diz que a sua alma o abomina. Todas as intenções ímpias, irmãos, que nós possamos enxergar aqui, vai ser Deus demonstrando que em sua soberania e graça, Ele vai resistir ao soberbo, vai resistir ao ímpio. Guarde isso no coração. Quer triunfar com fé sobre todo medo e vontade de fugir? Quer triunfar no momento onde são destruídos os fundamentos? Busque conhecer a Deus, descanse em Deus, creia na soberania, busque conhecimento de Deus. Uma outra coisa a gente lê no 6º versículo: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Uma menção aqui, fogo e enxofre, não tem como não nos lembrarmos do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Os ímpios, esses que tramam, que se corrompem, esses que destroem os fundamentos, nenhum deles, irmãos, vai escapar do juízo de Deus. Nenhum. Obviamente, podem escapar do juízo dos homens. Obviamente, podem permanecer impunes durante toda uma caminhada aqui, mas jamais sairão impunes do juízo de Deus. Enquanto Deus distingue os justos, enquanto Deus dá morada eterna para esses, os ímpios vão receber uma chuva do juízo de Deus. Deus fez isso em vários períodos na história, em vários momentos. Olha o que aconteceu em Sodoma, em Gomorra.
Olha o que aconteceu na Torre de Babel. Olha o que aconteceu com aqueles povos nas terras de Canaã. Foram todos desalojados. Jerusalém caiu, o povo foi infiel e Deus veio com juízo sobre a cidade que muitos consideravam santa. A Babilônia, que foi usada por Deus para exercer juízo sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, a Babilônia caiu também debaixo do juízo de Deus. Os grandes impérios ruíram debaixo do juízo de Deus. Mas, amados irmãos, o maior juízo de Deus vai ser derramado no dia do juízo final. E nesse dia, todos vão ter que comparecer diante de um tribunal. Todos vão ser julgados segundo as suas obras. Aqueles que estão em Cristo podem ficar completamente em paz, porque Deus, ao olhar para aqueles que estão em Cristo, vê as obras justas do único perfeito que passou sobre a face da terra. Mas ímpios colherão e beberão do cálice da ira de Deus. Sim, irmãos, na época de Davi os fundamentos estavam sendo destruídos. Mas vamos lembrar em outros períodos, na época não é só de agora, né? Na época do Império Romano, os costumes estavam sendo também destruídos. A sociedade tinha diversos tipos de deuses, era chamada de pluralista. Gostei muito de algo que o reverendo Hernandes falou num culto lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E se você nunca assistiu o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, assista, busque no YouTube, tem mensagens 24 horas por dia. São mensagens bíblicas e que te levam para perto de Deus. É um canal no YouTube, canal de TV no YouTube, bênção de Deus, de uma igreja com irmã em Cristo. A gente vê que durante o iluminismo, o mundo passou a desprezar a Bíblia, e muitas igrejas passaram a desacreditar naquilo que é sobrenatural. O reverendo Hernandes ainda fala que no século XIX, o liberalismo destruiu todo tipo de fundamento, devastou, desprezou a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia e a suficiência da Bíblia na vida das pessoas. Isso abriu espaço para que questionamentos sobre a ressurreição de Cristo viessem a existir, questionamentos sobre o nascimento virginal de Cristo, ou até mesmo sua obra redentora através de sua ressurreição pudesse acontecer. Já no século XX, o misticismo tomou conta das igrejas. As pessoas passaram a correr atrás de experiências, de milagres, de sinais, de profetas, de cura, de prosperidade, e começaram a olhar para Deus apenas como um souvenir, algo que eu posso usar para me dar bem. As pessoas buscam se sentir bem, pelo menos a partir de então, não buscam mais a Deus. No século XXI a gente tem assistido com grande tristeza esse esforço concentrado de pessoas que tentam lançar contra todos os fundamentos e princípios bíblicos suas dúvidas, suas contradições. E o que a gente não pode esquecer nesse momento, irmãos, é que Deus permite todas essas coisas e o juízo virá. Nesse momento, como igreja, o que precisamos fazer? É viver a palavra de Deus, é crer na soberania de Deus, é buscar o conhecimento de Deus, mas é também saber que o juízo é real. E esse juízo não é apenas para aqueles que são maus e recebem o rótulo de maus por toda a sociedade, é para aqueles que são considerados bonzinhos e muitas vezes são da nossa família, são nossos vizinhos, são pessoas queridas e conhecidas, mas ainda não creem suficientemente em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses sofrerão debaixo do juízo de Deus. E é por isso que, como igreja, você e eu precisamos pregar o Evangelho, porque se isso não acontecer, se não pregarmos essas pessoas, elas serão condenadas eternamente, irmãos. Creia na soberania de Deus, busque conhecer a Deus, se lembre, o juízo virá. E por último, não menos importante, confie nessa recompensa de Deus, porque o Senhor é justo, versículo 7, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O salmista, Davi, ele termina como começou, com Deus, com o Senhor. A soberania de Deus, a intervenção de Deus, as recompensas de Deus, elas vão ser sempre uma resposta ao medo e à frustração
mesmo que a gente possa ver isso aqui nos primeiros 3 versículos. Davi não gastou tempo olhando para uma sociedade já sem fundamento nenhum. Davi quis olhar para Deus. E esse é o convite que fazemos essa manhã. Saia daqui desse momento olhando para o Senhor, em nome de Jesus. Olhe para o Senhor, confie na recompensa de Deus. Davi viu o poder do inimigo, mas não ficou parado no poder do inimigo. Davi quis prestar atenção na majestade do nosso Deus. Em nome de Jesus, olhe para a majestade do Senhor, meu irmão. Guarde o seu coração nessa verdade. Em vez de buscar refúgio aqui nas coisas da terra, busque a Deus. Em vez de você ficar amedrontado, encontre paz, até mesmo em meio à tempestade, até mesmo em meio aos infortúnios, até mesmo em meio a uma pandemia. Dá para a gente sentir paz, porque o Senhor é o Deus de toda a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não nos esqueçamos, Deus permite coisas assim. Ele fez isso com José, com Moisés, com Daniel, e principalmente Ele fez isso com Jesus. E eu não gostaria de encerrar de outra maneira, senão pensando em Jesus Cristo. Nos nossos momentos mais difíceis, irmãos, talvez a gente vai ver o que os seguidores de Cristo, naquele momento que Jesus era crucificado, viram no próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a inocência sendo sacrificada, a bondade sendo assassinada, a fortaleza sendo atravessada por pregos e por uma lança. Uma mãe chorou, mas muitas outras choraram também. Os apóstolos tinham que se perguntar: o que pode fazer agora um seguidor, um discípulo de Cristo, quando a lei e os bons costumes são destruídos, são desprezados? Deus responde uma pergunta como essa, irmãos, com uma declaração enfática. Quando aquele momento da morte de Jesus aconteceu, e houve terremoto, e houve mortos ressuscitando, e no domingo pela manhã aquela pedra rolou, a terra sentiu o poder de Deus, Deus se fez lembrar: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E hoje, irmãos, nós devemos nos lembrar que Ele ainda está lá. Deus ainda está no seu santo templo, Ele ainda está no seu santo trono, Ele ainda tem o controle absoluto de todas as coisas. Não nos esqueçamos disso. Ele ainda vai converter aqueles que eram prisioneiros em príncipes. Ele ainda vai trazer aqueles que estavam num deserto para de alguma maneira cumprirem os seus propósitos em um tempo de descanso. Ele ainda faz com que aqueles que estavam cativos possam se tornar conselheiros. E o que Ele fez numa situação como aquelas, Ele pode também fazer hoje na sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Quando essas perguntas começarem a cercar o seu coração: quem é Deus? Onde está Deus enquanto tudo isso acontece? O bem pode resultar de algum tipo de mal? Irmãos, se lembrem: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Enquanto a gente ficar olhando para as perguntas: onde é que está Deus? Por que o ser humano sofre? Se Deus é bom, por que o homem... Irmãos, eu oro para que Deus dê entendimento a todos nós, para que Deus toque os nossos corações, Deus traga cura ao seu espírito, Deus traga cura à sua mente, em nome de Jesus. Em vez de se preocupar com esse tipo de pergunta, olhe para quem é o Senhor e veja quem Ele é a resposta para as nossas questões. Cremos nisso, irmãos? Cremos? Citei aqui o reverendo Hernandes, e num desses estudos, ele falava a respeito do desconhecimento que muitas vezes os cristãos têm a respeito do próprio Deus a quem seguem. Ele contou uma historinha, como se fossem 2 pássaros em cima da copa de uma árvore na frente da igreja, e esses pássaros estavam cantarolando lá um para o outro, né? E aquela coisinha bonita que a gente gosta de ficar ouvindo. Eles viam as pessoas entrando na igreja, viam um conversando com o outro, e aí eles, de certa maneira, começaram a bater uma asinha no outro, né?
que essa turma está entrando preocupada, com medo ali dentro da igreja? Por que tem gente entrando ali com medo de verdade? Tem outros entrando preocupados. Aí o outro respondeu: porque eles não têm o pai que a gente tem, ou pensam que não tem. Parece uma bobeirinha, mas serve para ilustrar algo que é muito real. Deus disse, através da boca do Senhor Jesus, e através do relato de Mateus, no seu 6º capítulo, que se Deus alimenta aqueles que voam como os pássaros, será que a gente não vale muito mais do que o alimento? Será que a gente não vale muito mais do que as vestes que podem trazer preocupação para as nossas vidas? A gente se preocupa com o alimento, a gente se preocupa com as vestes. E aí Jesus diz, versículo 26 do 6º capítulo de Mateus: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Deus a sustenta. Deus há de nos sustentar também, irmãos. Cremos nisso? Cremos? A maior recompensa de quem é salvo no Senhor Jesus é poder ter a certeza que, ainda que os fundamentos aqui na terra estejam abalados ou inclusive tenham sido destruídos, nós podemos contemplar todos os dias a beleza e a majestade do nosso Deus. Um dia veremos o Senhor face a face. A palavra nos ensina inclusive que reinaremos com Ele. Irmãos, o trono dele jamais vai ser abalado. Não foi ontem, não vai ser hoje e nem amanhã. Nós vamos morar num lugar onde os fundamentos jamais serão abalados. Cremos nisso, irmãos? Em nome de Jesus, guardemos os nossos corações. Hoje, posso sugerir algo a vocês? Hoje, nesse momento, clame primeiro para que o Senhor fale cada vez mais isso no seu coração, para que o Senhor segure essas verdades no seu coração. Em segundo lugar, clame para que o seu coração possa amar ainda mais a Deus, porque amando a Deus, a gente não vai tirar os olhos dele. Não é assim quando a gente ama alguém? A gente não quer tirar os olhos dessa pessoa, ela não sai dos nossos pensamentos. Quando a gente ama uma pessoa, é uma delícia pensar nela o tempo todo. Clame para que você ame mais a Deus, para que Ele derrame esse desejo de você amá-lo cada vez mais. E por último, clame para que esse amor seja o suficiente, para que nos momentos de dificuldade e com aquela sensação de que os fundamentos estão sendo destruídos, o seu coração não se desespere. Pelo contrário, você tenha forças para olhar para o alto. Já disseram que no fundo do poço, quando acharmos que estamos no fundo do poço, não tem nenhum outro lugar para olhar, a não ser para cima. Olhemos para o alto, irmãos. Se os fundamentos foram destruídos, olhemos para o alto, em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Santíssimo e Eterno Deus, te agradecemos, porque Tua Palavra nos dá um sustento para os dias maus, Tua Palavra traz alento às nossas vidas. Nós te agradecemos, porque o Senhor, o nosso Deus, está sentado no seu alto e sublime trono. O Senhor rege os reinos, rege as nações, rege as circunstâncias, rege as aflições. O Senhor faz com que tudo coopere para o bem daqueles que te amam. Ainda que alguns digam: acabou, é melhor desistir. Oh Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, através de sua grandeza, através de seus atributos, faz com que os nossos corações tenham motivos para não se apavorar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, nós clamamos nesse momento para que o Senhor fale todos os dias aos nossos corações a respeito dessa verdade. Tu és um Deus imutável. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, um Deus que transcende a nossa realidade, mas um Deus que também emana em nosso meio, um Deus imanente, um Deus que faz com que possamos entender que, ainda que os nossos olhos não te enxerguem, podemos perceber o seu agir, podemos confiar na forma como o Senhor permanece inabalável diante das destruições que temos visto ao nosso redor. Ó Deus, Tu és aquele em quem podemos confiar. Nós clamamos para que o nosso coração possa te amar ainda mais, para que os nossos corações possam derramar esse amor, tanto pelo Senhor, como pelas pessoas que estão ao nosso redor também. Ajude-nos, ó Deus, a transmitir o amor que temos pelo Senhor a outras pessoas,
e ao transmitir, que elas sejam incentivadas a Te amar também, ó Deus, a começar da nossa casa. Peço para aqueles que são pais e Te amam, que o amor deles pelo Senhor possa estimular os seus filhos a Te amar também. Peço, ó Deus, pelos cônjuges que têm, ó Deus, companheiros que não creem no Senhor, para que o amor deles pelo Senhor seja um estímulo, seja um exemplo, um testemunho, para que os seus Te conheçam, ó Deus. Peço para que filhos que Te amam acima de todas as coisas, possam Te amar tanto, a ponto de seus pais verem esse testemunho, enxergarem diferença no seu agir, e assim possam Te amar também. Pedimos, ó Deus, para que esse amor pelo Senhor seja transbordante, seja, ó Deus, algo que possa incentivar, e muito mais do que isso, contagiar corações, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, especialmente para que esse amor seja suficiente para a gente, ao olhar para os fundamentos destruídos, para a gente não se desesperar. Tudo isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Se você puder, põe a mão sobre o seu coração. E sim, que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele tenha misericórdia da sua vida, que sobre ti Ele levante seu rosto, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre a sua vida, e que Ele te dê a paz. Não uma paz que o mundo acha que pode ser comprada, adquirida, através de recursos humanos. A paz que excede todo entendimento. Que o Senhor te dê essa paz, que guarde mente e coração, e especialmente uma paz que possa ser de fato sentida, ainda que os fundamentos se abalem ou sejam destruídos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Lembrando, nosso culto não será às 19, será às 17 horas. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra aqui de volta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.